Diante dessa possibilidade de usar o vídeo na aula, de propor a realização de vídeo para os alunos, é interessante a gente também ampliar o nosso repertório de possibilidades de produção. A ideia é conhecermos diferentes categorias, gêneros que possuem características de linguagem singulares e que podem nos inspirar na associação com nossos conteúdos programáticos das aulas, mesmo naqueles poucos óbvios de se trabalhar com vídeo. Dessa forma, também desenvolvemos a nossa confiança para falar sobre materiais audiovisuais com os estudantes, seja para abordar determinados temas, como para discutir produções realizadas pelos alunos. Lembrando que a gente não precisa ser uma enciclopédia, conhecer e dominar todas as técnicas e linguagens do audiovisual para poder trabalhar com ele. Mais importante é se propor a utilizar essa nova ferramenta na sala de aula, testar junto com os alunos, aproveitar a sua experiência de vida e o conhecimento deles sobre a tecnologia. Essa categoria de vídeo minuto Palavras foi pensada para aqueles vídeos nos quais a palavra é protagonista, ou seja, tem um papel estrutural. Então, se você for usar um texto, deve ser um bom texto, seja ele de domínio público, um excerto de um livro de um autor clássico como Machado de Assis, ou um poema que um amigo seu escreveu. O mais importante é a qualidade desse texto. Outro ponto para se atentar em relação à palavra é o cuidado para que ela não seja didatizante da imagem. É muito comum vermos vídeos nos quais a imagem mostrada e a palavra oralizada dizem exatamente a mesma coisa. Mas é muito mais interessante quando há uma relação de complementaridade ou de dissociação entre a imagem e a palavra, porque isso aumenta a potência do vídeo, sai do óbvio e nos surpreende. Nesse vídeo minuto lado a lado, vemos uma imagem muito recorrente nas cidades brasileiras. Uma mulher negra, vestindo o uniforme de empregada, atravessa a rua acompanhando uma senhora branca e idosa, sua patroa. Se a gente visse apenas esse registro do momento, sem interferência nenhuma da edição, poderíamos fazer uma leitura menos complexa dessa situação, associada ao Brasil colonial e à perpetuação da escravidão em diversas formas ao longo da nossa história. Mas o realizador interferiu nessa imagem. Olha só o que ele nos conta. No processo de edição é que eu encontrei a forma mesmo do vídeo. Eu fiquei 5 dias batendo a cabeça para descobrir o que tirar do vídeo, o que me instigava, o que essas duas mulheres atravessando a rua me instigavam. E descobri que também ali tinha uma amizade entre as duas. Na edição usei efeitos do After Effects para finalizar a imagem e para os caracteres. E no Final Cut eu estiquei a imagem, né, para reenquadrar aquela cena que eu tinha gravado. Foi a partir da inserção de diferentes palavras sobre a imagem, ódio, companhia, amizade, que o vídeo adquiriu uma complexidade maior, oferecendo ao espectador mais possibilidades de interpretação. Vamos observar o formato desse vídeo e como ele pode nos inspirar na realização de trabalhos relacionados com os conteúdos programáticos de diversas áreas de estudo: história, geografia, língua portuguesa. O realizador fez um registro de caráter documental, na rua. Depois adicionou uma camada de linguagem.
introduzindo palavras sobre a imagem, capaz de provocar uma reflexão, de aprofundar o tema do vídeo. Vamos ver uma outra produção que também foca no texto e que partiu de um tipo de narração bem particular para a construção do vídeo. Nordestino. Coisa ou pessoa oriunda do Nordeste. Qualquer ponto existente entre o leste e o norte. Ponto. Indica uma pausa maior que a vírgula e a do ponto e vírgula, utilizada para encerrar um período. Na geometria dedutiva, faz parte do grupo dos entes geométricos que não se definem e dos quais todo ser humano tem ideia já formada. Porém, é consenso que meça 0,8759 milímetros. Cada um dos filetes de metal nos braços de guitarras e violões. Lugar onde os veículos urbanos podem ou devem parar para receber ou deixar passageiros. Pequena mancha arredondada. Qualquer ponto existente entre o leste e o norte. Tomando o Brasil como referência, é a região que abrange os estados do Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Estes estados, assim como os pontos, aparentam ser idênticos, mas não são. Apresentam e representam definições distintas, não menos importantes que as de todo o resto. Tudo depende do ponto de vista do seu. Dois motivos me levaram a finalmente parar, produzir e contribuir para o festival. O primeiro motivo foi o tema, que foi o tema Ser Nordestino, que me obrigou a analisar e descrever a região que possui o adjetivo pátrio mais característico do país. E o segundo foi ter assistido, coincidentemente, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Soube do tema num dia, acho que 3 dias depois de assistir o curta de Jorge Furtado, imediatamente eu estava na frente do computador com 3 dicionários do lado, escrevendo o texto para o vídeo. 2 horas depois estava o texto pronto. Texto pronto, parti para a narração. Texto pronto, narração pronta, parti para a produção das imagens. E essa foi a maior dificuldade, foi encaixar as imagens na narração e encaixar o texto em 1 minuto. Por mais que eu conseguisse enxugar, eu não ia conseguir fazer esse vídeo com menos palavras. É um vídeo condensado. Esse vídeo nos revela a ideia de construir uma narrativa por associação, criando ligações entre temas diversos e construindo uma espécie de narrativa própria. Pode ser um caminho muito legal para quem quer trabalhar assuntos mais complexos e espinhosos, de geografia, de história, de política, que precisem de uma construção de raciocínio para chegar numa conclusão. Mais ou menos assim: que tipo de caminho eu preciso fazer para construir um discurso coeso, que aborda um tema complexo? Mas há também formas singelas de criar um vídeo baseado na palavra, fazendo poucas escolhas, mas precisas. Vamos ver o vídeo da professora Franciele, Debaixo do Tamarindo. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore, de amplos agasalhos, guarda, como uma caixa derradeira, o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. A partir de uma leitura potente de um poema de Augusto dos Anjos, essa professora conseguiu contar uma outra história que surge através da imagem exibida. Uma fotografia antiga revelada aos poucos, do plano detalhe para o plano geral. Parece que o texto foi criado especialmente para esse vídeo, e isso é resultado de uma boa pesquisa. Para os professores de literatura, história, filosofia, pode ser um trabalho interessante entre os alunos. Quantos vídeos diferentes podem surgir de um mesmo texto? Quantas fotos esquecidas temos em nossas gavetas ou em nossos arquivos digitais? Por mais evidente que seja o uso da palavra para todos nós, e ainda mais na educação, na hora de produzir um vídeo, nós vimos a força que um texto, uma narração, uma música ou alguns sons podem ter quando utilizados de forma inusitada. Vale lembrar o conceito de montagem do Eisenstein.
Duas imagens aparecem sucessivamente no filme e sugerem o surgimento de uma terceira imagem, ou conceito, que aparece só na nossa cabeça. A graça e a complexidade do audiovisual está aí, em combinar não só imagens, mas imagens com sons e palavras, sejam elas oralizadas, sejam elas inscritas na tela. Olha que interessante o jogo de palavras que a professora Luciana Paula criou em seu vídeo de stop motion, a partir da palavra química. Química. Química cabe neste mundo, deste mundo cabe. Deste cabe neste mundo, cabe neste mundo. Neste química cabe neste mundo. Cabe neste química cabe. Química cabe. Deste mundo cabe neste mundo. Deste cabe deste mundo. Neste química deste química cabe neste mundo. Neste química cabe mundo cabe. Então, a gente já pode desmistificar a ideia de que esse tipo de linguagem audiovisual, no qual a palavra tem muita força, pode ser usado apenas nas aulas de humanas. Considere você também realizar um exercício de vídeo a partir de um conceito, de uma definição que se reduz a uma só palavra, como a química.